Opa galera, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. E galera, hoje eu vou falar de uma coisa que chegou aqui pra mim e eu já li em uma tacada só, em mais ou menos uns de ontem pra hoje. Chegou ontem, eu comecei a ler ontem e terminei hoje. Terminei basicamente agora mesmo. E eu vou estar falando desse quadrinho que eu gostei pra caramba, que é O Máscara, lançado aí pela Pipoca e Nanquim, nesse acabamento de luxo, bonito pra caramba. Depois eu dou um corte no vídeo aí pra vocês verem todos os detalhes desse quadrinho. Mas agora eu vou falar de todos os arcos que tem aqui dentro desse quadrinho aqui, que é fenomenal, cara. Não tenho o que falar disso aqui. Tem alguns pontos altos e tem alguns pontos baixos. Os pontos mais altos são das primeiras histórias, os pontos baixos são das últimas histórias, que não agradam muito, mas é um quadrinho maravilhoso, cara, bonito pra caramba. Pipoca Nanquim fez muito bem em trazer isso aqui, que não tava no catálogo do Brasil. Não tava no catálogo do Brasil. Aqui só tinha basicamente os quadrinhos baseados na animação e no filme, mas não tinha os quadrinhos originais do Máscara, e eles trazem tudo nesse omnibus aqui, que é grandinho, até umas 300 páginas de quadrinho aqui, bastante coisa. E dá pra ler numa tacada só se você se interessar bastante. Às vezes a primeira história te deixa bem horrorizado, às vezes por conta da violência. E se você lê com a mente pensando assim que vai ser igual o filme, não leia desse jeito, porque não tem nada a ver com o filme, galera. Não tem nada a ver com o filme, nem chega perto do filme. Só no finalzinho que vai ter um pouquinho a ver com o filme, só lá no finalzinho mesmo. E as ilustrações do começo eu gostei pra caramba. É algo impressionante. Olha, para vocês verem esse nível de violência que o John Arcudi consegue captar aqui. A história é dividida em 3 arcos: o Máscara, o Retorno do Máscara e o Máscara Contra-Ataca. Escrita por John Arcudi e desenhada por Doug Mahnke. Essas 3 histórias vão contar toda essa história, não do personagem O Máscara, mas sim do objeto, a máscara. Porque no quadrinho ninguém chama o personagem de O Máscara. Todo mundo chama ele de Cabeção, Big Head, Cabeção, que é muito zoado aqui. É muito engraçado até chamar ele de Cabeção. No começo, a máscara é encontrada numa loja de penhores pelo Stanley Ipkiss, que ele vai presentear para sua namorada. A namorada dele, que também vai acabar usando a máscara. E isso não é um spoiler, porque isso aí já é a capa do segundo arco. Basicamente já é o segundo arco. E ele acaba descobrindo que essa máscara tem poderes muito estranhos, parecidos com poderes de desenhos animados. Esses poderes que essas coisas que são baseadas nos desenhos da Tex Avery, do Tex Avery, que era um cara que fazia aquele estilo de desenho bem brisadão, bem no estilo Pernalonga, no estilo mais doidão mesmo.
Os desenhos do começo, eu gostei mais dos desenhos do começo, que ele tem toda aquela arte underground, aquela arte mais pastel mesmo, uma arte muito maluca e bem insana, assim por dizer. Depois os desenhos eles vão sendo um pouquinho mais coloridos nas próximas edições, né? Nos próximos capítulos aqui eles vão sendo desenhos muito mais coloridos e muito mais dinâmicos. E aqui ele continua com essa violência total nas primeiras edições. Na primeira edição aqui, que é muito no primeiro arco, que é muito doido, esse tom amarelado que é muito maluco, muito legal. E o John Arcudi, quer dizer, o do Doug Mahnke, ele consegue divergir a história em vários tons de desenho, e ele sabe dar o tom certo para os seus desenhos. O desenho é o ponto alto do quadrinho e ele cai muito bem com a narrativa, cai muito bem com toda essa narrativa gráfica, que é uma narrativa muito boa, e ela é interessante você ver toda essa narrativa. E são desenhos psicodélicos, malucos, assim por dizer. Eu compararia esses desenhos, a psicodelia desses desenhos, chegando ao ponto, essas aquarelas, no Doutor Destino, nas primeiras fases do Doutor Destino não, olha, Doutor Estranho, nas primeiras fases do Doutor Estranho, que ele tinha toda uma psicodelia. Só que aqui não tem aquele negócio de magia do Doutor Estranho, coisa e tal assim. Seria mais uma coisa de característica loucura, como lá no Doutor Estranho seria a representação da magia em todos os lugares. Aqui ele está tentando representar a loucura. Isso é mais ou menos um surrealismo, pondo um surrealismo aqui. Vamos pegar alguns quadros, como o quadro O Grito, por exemplo, que é um quadro famoso. Você pega esse quadro e meio que transborda ele, como seria a reação de um grito, uma loucura. Aqui é meio que transbordando toda a loucura dentro de um quadrinho, pondo uma psicodelia dentro de um quadrinho. Deixa eu... Mas o quadrinho ele não só fica no começo dessa psicodelia, depois ele passa para um patamar que é mais animado, que é uma parte muito animada e muito doida, que é uma parte que, vamos assim por dizer, vai mudar totalmente a forma de narrativa da história, mas não muda a qualidade. A qualidade só vai mudar lá para frente. Aqui nesse segundo arco, que é o arco que... Não, continuando nessa primeira parte, já o policial, ele pega a máscara que é entregada pela ex-namorada do Ipkiss. Ele pega a máscara, e quando ele pega a máscara, ele meio que quer fazer justiça com as próprias mãos. Ele pega a máscara e ele vira até um Frank Sinatra aqui, virando até um Frank Sinatra para continuar aqui tudo. E a história continua num tom muito pastelão, continua nesse tom de desenho muito legal, mas ela já está começando a ter aquele tom de desenho animado, aquele tom mais interessante, aquele tom que o Máscara começa a ter nas suas próximas histórias. Esse segundo arco já está um pouco igual ao primeiro, só que com menos violência
e mais ligado a gangues, mais ligado a essas coisas. E ele tem esse personagem aqui, o Walter, que ele vai repercutir até os próximos arcos e vai ser um personagem muito interessante até os próximos arcos, sendo um personagem que vai atrapalhar muito a história, vai atrapalhar muito todos os personagens aqui. E o legal da história, olha os tons que ela dá, meio que nas partes que aparecem os mafiosos. Ela tem esse tom meio aquarelado, muito bizarro, muito doido. É um tom que parece em filmes, meio que filmes do Tarantino, filmes que apareciam lá na década de 80, década de 90. Até mesmo filmes como Cidadão Kane aparecem referenciados aqui. Você vê toda essa dinâmica aqui. E quando o Máscara, ele tá mostrando a sua loucura, você vê aqui todas essas partes. Você vê toda essa loucura transposta no desenho. O desenho é uma parte muito importante desse quadrinho, que é um desenho impressionante, que mostra o quanto o Doug Mahnke se dedicou para fazer esse desenho. O Doug Mahnke ele já tinha feito alguns trabalhos como Coringa, como alguns quadrinhos do Coringa, assim por diante, que é o Homem que Ri, ele fez aquele quadrinho. Depois chega esse arco aqui, o Retorno do Máscara, que é um arco que eu gostei bastante. Esse primeiro arco, ele toma bastante página. Ele vai até a página 150, esse primeiro arco. Depois chega o Retorno do Máscara. O Retorno do Máscara, você já vira a página e ele muda um pouquinho toda a dinâmica dos desenhos, todo o estilo desses desenhos. Ele muda bastante esses desenhos, e os desenhos eles já estão um pouquinho mais coloridos, um pouco mais diferentes do padrão que estava na primeira parte. E esse segundo arco aqui, é os mafiosos pegando a máscara. Os mafiosos pegando a máscara. E um cara doido que dirigia para esses mafiosos, que era o motorista desses mafiosos, dominando toda a cidade, todo o controle de drogas, todo o controle de drogas todo o controle de drogas desse lugar. E ele acaba ficando com essa máscara, maluco pra caramba, criando guerras com gangues. E no meio disso tem o Walter querendo sair da prisão lá. E a história tem ainda um tom um pouquinho violento, ainda tem um tom violento, ainda não chegou naquele tom super cômico ainda, mas ainda tem uma... E o Máscara, nessa parte aqui, ele começa a trocar de roupa várias vezes. Trocar de roupa várias vezes. Tipo, tem horas que ele se transforma num... Tem horas que ele... na outra parte ele já tinha se transformado num toureiro. E aqui ele se transforma em um cavaleiro, pra você ter ideia. Ele se transforma num cavaleiro aqui. Nessa parte ele se transforma num cavaleiro. Mostra muita coisa muito legal aqui. O Máscara, ele vai sendo um personagem maluco aqui durante todo esse arco. Ele encontra com a Kate, que é a ex-namorada do Stanley Ipkiss, que ela vai ser muito importante para todos os arcos. E nesse segundo arco ela vai ser bem importante, que no final ela acaba pegando a máscara pra si. Isso não é spoiler, porque ela vai pegar a máscara pra si.
e vai acabar usando a máscara. No final de uma parte aqui, ela pega a máscara, acaba usando a máscara. Ela foi minha personagem preferida até agora. Dentre essa parte aqui, nesse segundo arco, ela fica... a primeira parte do arco é esse maluco mafioso com a máscara. E a segunda parte é ela com a máscara mesmo. Depois tem toda contando a história da máscara aqui num sonho que a Kate tem. Mas fiquem tranquilos, não é spoiler isso aqui. Depois tem todo um conflito com o Walter lá. O Walter que vai ser o maior problema do Máscara. O maior problema do cabeção aqui, né, no caso. Porque o Máscara aqui chama Cabeção, não chama Máscara. Todo mundo chama ele de Big Head. Todo mundo que usa máscara. E tipo, aqui na parte dela usando a máscara. Eu acho que é a melhor parte do quadrinho. É ela usando a máscara. Então não tem outra parte melhor. É ela usando a máscara e ponto, cara. A primeira parte é muito boa e a segunda é muito boa. Olha aqui, galera. Ela usando a máscara foi uma das melhores partes. A última, a terceira e última parte, que é a parte mais que eu achei mais chata, que tem um desenho quase que padrão da época, mas com uma arte boa do Doug Mahnke. Continua uma arte muito boa, mas não se qualifica como a melhor arte. Tipo, a arte da primeira parte estava muito boa, com aquarelas pintadas muito bonitas mesmo. Mas essa arte aqui é padrão aqui, tá muito boa também. Não quer dizer que a arte é ruim. Olha aqui, galera. Continuando aqui, vamos lá. Esse aqui, um grupo de adolescentes encontra a máscara e nisso eles acabam ficando malucos encontrando essa máscara. O máscara, a máscara meio que tá dominando cada um que pega o objeto. E o objeto ele faz umas maluquices. No começo a história é muito engraçada. Tem um tom cômico muito engraçado mesmo. E é no estilo do filme mesmo. Depois ela vai passando por um tom de mafiosos assim. Vai aderindo aos tons mais cômicos mesmo. Mas não é a melhor parte. E tem um final muito chato, assim por dizer. Mas fora isso, todo o resto da história é muito bom. Toda essa parte aqui, todos os dois primeiros arcos são os melhores até. O primeiro arco, ele tem uma arte impressionante. Eu gostei muito da arte do primeiro arco. Ele tem uma arte chamativa e essa arte que consegue transparecer a loucura da máscara. E o segundo arco, ele também tem uma arte muito boa. Uma arte muito boa e consegue ter essa loucura da máscara também. Conta mais um pouco sobre a máscara. Mais um pouco sobre a história da máscara. E vai também desenvolvendo mais os personagens, como o Tenente Calloway, que ele não só aparece no filme, mas aparece aqui também, que ele começou nos quadrinhos também. Alguns personagens marcantes que também aparecem em animações, como o próprio Walter, que ele aparece na animação, só que na animação ele mais parece um Frankenstein, e aqui ele parece mais um capanga gigantão mesmo. Mas o quadrinho não deixa de ter uma qualidade impressionante.
Eu gostei da qualidade do acabamento gráfico. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Opa galera, voltei. Agora eu vou mostrar o acabamento gráfico para vocês. Esse acabamento... Nossa, pai, caiu as coisas aqui. Esse acabamento impressionante da Pipoca Nanquim. Olha a guarda. A guarda desse quadrinho. É uma guarda muito bonita. O quadrinho começa aqui. Vai passando por essa parte. E aqui começa o primeiro arco, que é o Máscara. E lá vem as ilustrações. Ilustrações lindas. Impressionantes aqui. Desculpa o reflexo aí, eu preciso da luz, né? Olha essas ilustrações do primeiro arco. Basicamente eu acho que o primeiro arco tem as melhores ilustrações. As melhores ilustrações e a melhor coloração. Que o colorista ele fez um trabalho ótimo, cara. Fez um trabalho impressionante nesses tons de amarelo, nesses tons de azul também. Todos esses tons, os tons de verde também não perdem em nada. Todo esse primeiro arco é uma parte impressionante, uma obra de arte. Deixa eu procurar aqui o segundo arco. Aqui já tá acabando. Nossa, deixa eu pular aqui. Não é spoiler. Aqui. O segundo arco, o retorno do Máscara. Aqui a arte já muda de patamar. Tem uma arte um pouquinho mais colorida. Mas não muda a qualidade. A qualidade continua muito bonita. Desenhos tão impressionantes. Olha aí para vocês verem. Outro detalhe que é muito legal é o letreiramento. O letreiramento desse arco inteiro é impressionante. E eu gostei pra caramba de todo esse arco. E aqui chega o terceiro arco. Essa parte que eu não gostei, que é o terceiro arco. Que eu acho um arco muito fraco. Cadê a capa do terceiro arco? Aqui. Que é uma parte muito legal até, mas essa é uma parte mais divertida, mais para complementar mesmo. E aqui temos uns extras mostrando as capas. Mostrando as capas. E sobre os autores. Eu achei que devia ter mais extras, mas eu gostei bastante. Se tivesse muito extra, ia ser uma leitura muito cansativa. Eu até entendi porque eles não puseram mais extras. Mas gostei bastante do quadrinho. Uma qualidade impressionante. E o Pipoca Nanquim tá de parabéns fazendo um quadrinho desse. Trazendo um quadrinho desse pro Brasil nesse nível de qualidade. É isso aí, deixa seu gostei, compartilhe o vídeo. Muito obrigado por ter visto até aqui. Falou, valeu, fui. Desculpa pelo vídeo ter sido bastante longo. Até mais. Deixa seu gostei aí, por favor, galera. Ajuda demais o canal, ativa o sininho aí. Falou!